A primeira coisa é entender que não depende de mim a salvação, o céu e o inferno para ele. Não depende de mim. O que depende de mim é ensinar a criança no caminho que deve andar. Isso não é a tarefa de nenhum titio nem de nenhuma titia. É minha tarefa. Deus colocou para mim. Segundo, nunca fazer de conta ou fechar os olhos para os erros deles. Foi o que aconteceu com Eli. Eli sabia que seus filhos, Alfinés e Ofni, estavam errando e fechou os olhos, né? E permitiu. Deus pesou a mão sobre ele. Agora, quando o texto fala, ensina a criança no caminho que deve andar e quando envelhecer não vai se desviar dele, o texto, o verbo verdade não é se desviar, é não se esquecerá. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando envelhecer não vai se desviar dele. Então, amados, gostaria de dizer o seguinte, que quando o texto fala em Timóteo que os presbíteros, para impor a mão sobre ele, eles têm que ter a família nas mãos, ali está colocando presbítero que já tem filhos grandes, né? E que os filhos não querem o Senhor, então não se impõe a mão sobre ele. Ou, quando os filhos são pequenos, o presbítero, quando for chamado para ser imposto a mão, essas crianças têm que estar, o pai, quer dizer, o cabeça, o sacerdote daquela casa, tem que ter os filhos nas mãos. Agora, será que quando os filhos crescem, tomam a sua decisão de não querer o Senhor, qual é a nossa postura? Primeiro, que eu pergunto uma coisa aqui para vocês. Deus erra? Deus errou quando Adão não quis, preferiu pecar, preferiu ir contra aquilo que Deus tinha colocado para ele, de não tocar no fruto, e ele tocou no fruto. Então, Deus não erra. Deixa claro que foi uma atitude do próprio Adão, do seu livre-arbítrio. Mas eu gostaria de ler mais um texto para vocês, queria que vocês abrissem a Bíblia, em Ezequiel 18. E agora, era muito importante que todos pudessem acompanhar essa leitura bíblica aqui, para que nós possamos entender melhor. Será que Deus cobra de mim, que meus filhos, Deus está cobrando de mim, que eles têm que realmente tomar a posição do Senhor? Vamos lá, Ezequiel, capítulo 18, começa assim a palavra de Deus, dizendo assim, Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim, esta palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Uma pergunta, tá? Uma pergunta. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem, porque aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes, e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante o dia de sua menstruação. Ele não oprime a ninguém antes. Ele não oprime a ninguém antes, devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Não comete roubos. Antes dá a sua comida aos famintos e fornece roupa para os despidos. Ele não empresta visando lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo, com certeza ele viverá. Palavra do soberano, o Senhor. Suponhamos que ele tenha um filho violento, que derrama sangue, ou faz qualquer uma dessas outras coisas. Embora o pai não tenha feito nenhuma delas. Ele come nos santuários
que há nos montes contamina a mulher do próximo, oprime os pobres, os necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos e comete práticas detestáveis, empresta visão do lucro e cobra juros. Deverá um homem desses? Não. Deverá viver um homem desses? Não. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto, e ele será responsável por sua própria morte. Deverá viver um homem... Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete, e embora os veja e não os comete. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Não contamina a mulher do próximo, não oprime ninguém, nem exige garantia para um empréstimo. Não comete roubos, não dá da sua comida aos famintos e fornece roupa aos despidos. Ele retém a mão para não pecar e não empresta visão do lucro, nem cobra juros. Obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade de seu pai. Ele não morrerá por causa da iniquidade de seu pai. Certamente viverá. Mas seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou o seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa do pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas, se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos, e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá e não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu. Devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada ver desviar de seus caminhos e viver. Sim, porém, o justo se desviar de sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, esse deverá viver? Nenhum de seus atos justos será lembrado, por causa da infidelidade de que é culpado, e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Contudo, vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó nação de Israel, o meu caminho é injusto? Não são os seus caminhos que são injustos? Se um justo desviar de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Mas, se o ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará sua vida, por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas. Ele com certeza viverá e não morrerá. Contudo, a nação de Israel diz, o caminho do Senhor não é justo. São injustos os meus caminhos, ó nação de Israel. Não são os seus caminhos que são injustos? Portanto, ó nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor arrependa-se. Desviem-se todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram, e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Então, arrependam-se e vivam. Bom, amados, fiz uma pergunta aqui. Como existe aqui nós temos netos que nem seu pai, nem sua mãe, a sua mãe ela é bem religiosa, é uma pessoa, eu diria, espiritualista, né? O seu pai não, é um mundano mesmo, mas neto é alguém que decidiu, quer dizer que ele agora, por causa dos seus pais, não tem um senhor, não tem um senhor neto, agora vai ser julgado por causa dos seus pais. O que eu quero colocar aqui, o que a gente acabou de ouvir aqui em Ezequiel, que o que os filhos fazem quando adultos que decidem pelo seu livre-arbítrio, eles são responsáveis por isso. Eu tenho colocado isso para os meus filhos.
né? A responsabilidade é deles. Agora, o que eu posso fazer quando profeta? Hoje mesmo, conversando com meu filho, eu falando com ele sobre uma coisa, né, o perigo do caminho que ele está levando, ele falou assim, eu sei disso, eu já sei disso, o senhor já falou, assim, eu vou continuar falando, porque é catequese, não é porque eu quero ser chato com você, mas porque eu lhe amo, eu preciso continuar falando, porque me entristece as coisas que você está fazendo. Me entristece falando para o outro mais novo, fui caminhar com o mais novo, e eu falei para ele, meu querido, que começa errado, a tendência é terminar errado. Então, se arrependa, falte, eu quero pregar para essas meninas que vocês estão namorando. Então, amados, a gente queria deixar isso aqui para vocês, há cerca de, eu particularmente, há cerca de quase 40 anos atrás, há quase 4 décadas, tive muita convicção e certeza do que Deus mandou fazer. De lá para cá, eu saí de casa com permissão dos meus pais, fui estudar no seminário, né? Fiz missiologia, comecei a viajar muitos lugares do país, do norte a sul, falando do Senhor, com uma convicção do que o Senhor tinha para mim, para fazer. Assim como o Rogério, assim como o Fabiano foi separado para isso também, quando foi enviado para Sousa, assim como o Rogério foi enviado ali para a cidade de Mossoró, assim o Fabiano foi enviado, eles sabiam o que Deus queria que eles fizessem, né? Agora, eu vou falar para vocês, essa fase que o Rogério passou, também passei, estou passando, tá? Mas com uma convicção, o que o Senhor mandou fazer não é o pecado deles que vão me impedir de continuar a fazer. E servir, visitar, de amar. Agora, eu quero dizer que a gente reduz, né? Por exemplo, quando meus filhos começaram a dar sinais de independência, e fui convocado por uma equipe que eu estava participando, uma equipe apostólica, fui convocado para viajar Portugal e Espanha. E eu disse, não posso sair e ficar um mês fora de casa. Meus filhos são prioridade, né? E isso está no meu perfil, inclusive. Quem quiser ver meu perfil no Zap vai ver isso. A minha obra mais importante é apontar meus filhos para Deus. E, consequentemente, eu acabo reduzindo o que eu estou fazendo. Mas não porque penso que é minha culpa que eles estão fazendo, né? Penso que o diabo joga seta. Aonde você errou? Você errou no processo. Então, eu me coloquei diante do Senhor, chorei diante do Senhor, e o Senhor me trouxe uma lenta no meu coração, né? Foi esses textos que vocês acabaram de ouvir aqui. Mas, consequentemente, eu acabo reduzindo o meu serviço. Algumas cidades, Patos, por exemplo, como eu amo estar em Patos, como amo estar em Teresina, infelizmente, a gente dificulta. Você pensa que vocês estão pensando que o Covid me impediu de fazer a obra do Senhor? Hipótese nenhuma. Mas é irresponsabilidade. Tem hora que eu vejo assim, deixa o Espírito Santo falar comigo, eu não vou. Mas muitas vezes eu fui orar por irmãos que estavam com Covid. Irmão que estão aqui nessa live sabe do que eu estou falando, né? Sei que vou morrer um dia, seja Covid, seja qualquer outra coisa. Um dia eu vou morrer. Cedo, tarde, todos nós que estamos aqui vamos morrer. É só uma questão de tempo. Tá? Então, amados, não é o Covid que vai me impedir de fazer. Tão pouco agora, essa independência dos meus filhos. Fico triste e eu quero agradecer os irmãos que têm mandado falar para mim, hoje mesmo, Dedé, não sei se Dedé está na live. Dedé está na live? Eu queria aqui honrar Dedé aqui. Deus usou muito Dedé na minha vida hoje. Quero dizer, Dedé, muito obrigado pela tua palavra, teu serviço aí. E foi muito altamente abençoado. Mas vários irmãos têm feito isso. Minha irmã tem sido muito abençoada. A minha irmã também está passando por dificuldades, a minha irmã, com seu filho, né? A Elaine, você está na live? Não sei, acho que ela não está, não. Ela até disse que está. Ela foi convidada para estar nessa live.
Acho que não está, não. Então, a gente tem consciência, e, como o Rogério falou, algumas vezes, irmãos que saem do nosso meio, vendo algumas coisas que vêm do meu filho na internet, colocam para outras pessoas, criticando. Cadê? Ministrou muito sobre criação de filhos, continuo ministrando, continuo crendo no que eu cria, não mudei, amados, tá? Não mudei. Creio que realmente os pais têm que corrigir os filhos. Nunca preguei que vara levava filho a obedecer a Deus, vara leva filho a obedecer aos pais. E estultícia de criança que se com vara, isso é bíblico, isso está ensinando na palavra de Deus. Outra coisa que eu quero falar Oi, alguém está falando? Sou eu, Edinho. Pode terminar. Eu queria falar algo, mas pode falar. Não, eu posso terminar. Depois, fala o que você quer falar. Edinho, só complementando aqui algo. Com relação a erros, né, que nós, como pais, podemos ter cometido, com certeza eu cometi erros, com certeza você também pode ter cometido seus erros. Quem não comete os erros? Todos nós, como pais, temos nossos erros. Quem não os tem? Mas quem sou eu ou quem é qualquer pessoa para apontar ou dizer de erros ou falar sobre erros? Não nos compete isso. Eu creio sim que no cômputo geral, falando do que eu convivi contigo, do que eu convivi com Vana, com a tua família, eu estava até comentando isso aqui com Milena esses dias, que uma das coisas que muito me marcou nossa vida e que eu levo como exemplo para mim é que eu nunca vi outro pai tão perseverante com questão de catequese e juntar os filhos no café da manhã, é uma coisa diariamente, dioturnamente, que eu presenciava isso quando estava na tua casa, né? A disposição que você sempre teve, que vocês sempre tiveram em reunir, como é que eu estou considerando a palavra? Mobilizar a tua família, mobilizar teus filhos, né? E isso, meu querido, eu levo como exemplo para a minha vida. Erros todos nós cometemos, mas no cômputo geral, meu querido, eu quero dizer para ti, em nome de Jesus, tenha paz no seu coração, não se sinta julgado por ninguém. Para mim, você é um exemplo de pai. Amém. Vana é um exemplo de mãe de dedicação. Amém. Creio que não só para mim, mas para todos que te conhecem, todos que entraram, tiveram convivência com você na sua casa, na casa de vocês, sabem do amor e da dedicação extrema que vocês dedicaram a esses garotos. Amém, queridos? É isso que eu queria dizer para vocês. Vocês são exemplo para nós. Não somente para nós, mas exemplo para muita gente. Tenham paz no coração de vocês. Tudo aquilo que vocês plantaram, que vocês semearam, continua no coração de Marcos, continua no coração de Pedro. Um dia isso tudo vai germinar na maturidade deles, em outro momento da vida deles, como eu creio que assim será com a Bel, como eu creio que assim será com a Maria, que graças a Deus está conosco ainda e está ali debaixo da nossa autoridade, obedecendo, graças a Deus. Enfim, tenha paz. Eu queria ler algo, voltando um pouco à fita do que tu estava falando sobre essa questão. Achei muito interessante a frase que o Fabiano pediu para que a gente anotasse. Eu anotei aqui. A influência dos pais é importante, mas não é determinante. É muito verdade isso. É muito verdade isso. Para finalizar o que eu estou querendo falar aqui, talvez até para que sirva um pouco também de esclarecimento para o restante dos irmãos, porque talvez por força do que eu vivi, eu me vi numa situação que eu me vi forçado a ler muito sobre o assunto, a ler muito sobre tudo isso, enfim, por exemplo, essa palavra de Ezequiel, que Edinho leu, meu Deus, como eu comi essa palavra aí tantas vezes.
1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, que fala as qualificações do presbítero e tudo mais. Há um tempo atrás eu fiz um estudo sobre isso e eu tinha alguma coisa anotada, só queria ler esse trecho da minha anotação. Veja bem. Diz assim, 1 Timóteo 3, de 1 a 5, refere-se à submissão e obediência do filho de um presbítero e não à sua salvação. Refere-se à submissão e obediência do filho de um presbítero e não à sua salvação. Paulo não ensina que filhos descrentes desqualifiquem um homem para o presbitério. 1 Timóteo 3,5 conecta as qualificações do presbítero, liga as qualificações do presbítero com suas habilidades administrativas. Produzir um comportamento obediente não requer uma intervenção miraculosa. Ser um bom governador da casa pode produzir obediência e não salvação. Uma casa piedosa pode contribuir para que haja crença. No entanto, ela não produz salvação. Se a salvação de uma criança está ligada à habilidade administrativa do pai, passamos a atribuir ao homem um papel que não é dele, mas do Espírito Santo, que é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Até os melhores administradores pastorais possuem descrentes dentro de suas congregações. Por mais habilidosos, fiéis e dedicados que sejam esses pastores, com frequência, na comunidade que ele preside, na comunidade que ele vai perder membros, e não são poucos. Isso é uma constante na vida de qualquer líder na igreja. Se é assim, então parece que alguém pode administrar bem a igreja, alguém pode administrar bem a sua própria casa ou sua família, mesmo que nem todos ali sejam crentes. Isso não é garantia. Não sei se deu para entender. Não sei se me fiz entender. A grande questão é, quando falar de governo da casa, criar filhos sob disciplina, está falando de obediência, não está falando de salvação. Importa que os meus filhos, debaixo do meu teto, me obedeçam. Respeitem o governo da minha casa. Fala de administração, de obediência, disciplina, não fala de salvação. Isso é um grande equívoco. Amém, Edmir? Antes de eu terminar, o Fabiano também disse que queria tomar, não foi, Fabiano? Tem algum texto, alguma coisa para falar? Certeza. O texto é justamente esse que você leu e que Rogério fez essa reflexão, né? Ezequiel 18. Bom, eu não quero me prolongar, porque isso tem que ser um compromisso nosso. Eu creio que isso tem que ser uma luta nossa. De uns anos para cá, eu e minha esposa, a gente tem visto na igreja, fora da igreja, tem sido um alvo, são os filhos, né? E também os pais, de desanimar os pais, de trazer culpa, né? Eu digo a você, Edinho, você continua o mesmo modelo, o mesmo que eu tenho, né? Esses anos todos, aprendido, eu e do Carmo, com você e com Vana, tudo na vida de Letícia. A própria Letícia sabe disso, por isso que liga para você diretamente. Não vamos jamais esquecer, né? Essas lições, não tem como. E continuar, né? É interessante que, às vezes, a gente, quando fala com líderes, né, a gente fala assim, amigo de bar, né? A gente criou esse rótulo, que alguns não entenderam, né? Mas o amigo de bar é justamente nesse momento, né? No momento de luta, né? Onde eu, onde você, onde Rogério, onde todos, né? Todos nós, eu acho que a gente tem que comprar uma guerra, sabe?
Agora mesmo, enquanto o irmão falava, eu saí um pouco daí, e é meu horário justamente de oração por José Marco e João Pedro, né, aqui em casa. Então, a gente tem esse compromisso. E aí, não só os dois, não, mas quem bota nome, a gente está orando, né, de filhos, a gente está orando. Quando eu lembrei desse texto que você falou, eu disse essa frase que o Rogério anotou. E lembrei de Davi, né? Davi teve pecados terríveis, mas Deus viu um homem segundo seu coração, ou seja, um homem de arrependimentos, um homem que se arrependeu e gerou Absalão e Aminon. Terrível, né? Mas também a gente vê Saul, né? Saul totalmente rejeitado por Deus, que tentou matar o próprio filho, mas teve um filho chamado Jonatas. É justamente o que Rogério está dizendo, né? Chega um tempo que é a escolha deles. Depois que eles ficam com essa consciência de maior, né? Teve um tempo, há pouco tempo, né? Num embate entre mim e minha filha, aí eu caí na besteira e chamei ela de criança, né? Ela disse assim, eu não sou mais criança. E eu me calei, porque ela estava certa. Só que aí, num outro embate, eu disse assim, agora você tem que agir como adulto. Você não é mais criança. Então, chega um tempo que a gente vai realmente aprendendo, né? Me edificou muito quando você estava falando aí a questão de Deus, né? Em que Deus errou com Adão? Deus não errou em nada. Deus é perfeito, né? Deus é totalmente perfeito. E Adão que escolheu por si e viver a sua vida e fazer tudo o que ele fez. E nós entramos aí nessa consequência. Eu queria só falar uma coisa, quando você falou assim, né, que abriu mão, né, das tuas atividades, isso aí eu venho acompanhando porque você me levou junto, e eu venho acompanhando realmente a tua renúncia, né, de trabalhos ministeriais, né, de equipe apostólica e tudo mais. Às vezes os irmãos, mas rapaz, tanto tempo que Edinho não vai em tal cidade e faz tal coisa, mas realmente é a dedicação sua, como o Rogério falou aí, você, Ivana, pela sua casa, né? Porque se não tivesse seriedade nisso, você estava para cima e para baixo aí, fazendo tudo aquilo que você sempre fez, né? E, e aí isso é reconhecido, meu irmão. Como eu te falei anteontem pela manhã na nossa conversa. Eu estou aí, tanto eu como minha família, para ajudar, para somar, para ver teus filhos voltar à consciência. Agora mesmo eu estava orando por eles, que assim como Deus falou ali em sonho com Nabucodonosor, né? Colocou tudo ali para ele em sonho e ele ficou perturbado, né? O que ia acontecer com ele, né? E de repente, quando eu estava aqui orando agora, eu até me emocionei, né? Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai trazer uma consciência em José Marco e João Pedro e todos aqueles filhos que não têm pensado naquilo que foi depositado no coração deles, né? Aquilo que foi somado na vida deles, né? Mas é isso aí. Obrigado, querido. Eu ainda está terminando essa live. Antes, porém, só queria falar uma coisa. Eu queria terminar a live abrindo para minha irmã e meu cunhado, que acabaram de entrar, né? Eles estão... quero agradecer, estão com visita, mas eu precisava de que os dois em breve relato, compartilhassem o que eles mandaram para mim, né? Deus tem usado muito esse casal na minha vida. Mas antes de passar a palavra para esse casal, eu queria falar uma coisa aqui para vocês. Queridos, se tem uma coisa que está acima de tudo isso, chama-se igreja. Igreja é a menina dos olhos de Deus. Amados, igreja é isso aqui que está acontecendo, né? Quer dizer, isso aqui, infelizmente, é o que eu gosto de olhar no olho, gosto de agarrar vocês, abraçar. Jesus tem olho verde, Jesus tem olho marrom, Jesus tem cabelo branco, Jesus tem cabelo comprido. Jesus é vocês, né? Vocês juntos. E o corpo de Cristo é uma coisa muito linda, né? Eu estou com muita vontade de aglomerar. Eu estou com muita vontade de agarrar vocês e chorar junto. Porque quando a gente vê a igreja junta, reunida, sabe, gente, a gente fica mais santo. E eu preciso de vocês, sabe? Eu preciso muito de vocês. E vocês vão precisar da gente e a gente junto
Gente, o diabo não vai vencer os nossos filhos. O diabo não vai carregar os nossos filhos sem te ver junto. O Rogério falou uma coisa muito importante. Não temos que julgar, temos que cooperar, temos que estar juntos, temos que chorar juntos, temos que sorrir juntos, porque quem mais quer carregar os nossos filhos é o diabo, porque sabe que esses meninos têm muita coisa dentro deles, eles não vão se esquecer, eles não vão esquecer o que eles ouviram da maternidade, da catequese, como o Rogério falou, não vão esquecer. Então, amados, o Espírito Santo vai fazer naquilo que eles têm dentro deles, eles têm um depósito. Às vezes o pessoal, é de hora por mim passar no vestibular, aí eu vou orar assim, não vou orar para você passar no vestibular. Eu vou orar para o Senhor lembrar a você o que você estudou, porque é tentar Deus. Então, eles têm muita bagagem. O que eu vou orar é para que o Senhor esteja lembrando a eles tudo que eles ouviram. Eles ouviram muita coisa nesse arquivo que está na cabeça deles. Esse arquivo tem muita coisa para falar, muita coisa que foi ensinado. A carne hoje fala mais alto, mas o Espírito Santo vai lembrar tudo aquilo que foi ensinado para eles. E eles vão tomar decisão. Então, essa termina aqui, e nós vamos terminar com o testemunho de Elaine e Eduardo. Por favor, vocês estão com a palavra, quando vocês terminarem, a gente vai fechar a live. Amém, irmãos. Desculpa, eu entrei mais cedo, mas aqui a gente recebeu visita de 3 pessoas aqui em casa, né? E a gente se pode estar agora. Então, assim, o Senhor tem falado muitas coisas aos nossos corações nesses dias. Eu estou lendo a Bíblia cronológica, né? E tem sido muito, muito joia, né? E, assim, eu tenho conseguido achar coisas preciosíssimas, assim, falando com respeito de Deus Pai a nós filhos, né? E tem me feito, assim, lembrar muito dos pais que estão com filhos afastados também, né? Então, assim, uma coisa eu digo para vocês, né? Os nossos filhos, eles têm cheiro de Deus. Eles têm cheiro de Deus, né? Na verdade, eles não enquanto estiverem decidindo pelo mundo, eles não vão prestar nem para Deus nem para o mundo, porque para o mundo eles vão ter cheiro de Deus e para Deus eles têm cheiro de mundo. Mas a nossa oração, né, a nossa fé é de que o Senhor venha assim, dar a eles experiências. E uma coisa eu sei, e a gente pode não estar sabendo o que está acontecendo lá fora, mas no futuro eles vão falar para a gente, né? Vão testemunhar, pai, mãe, uma vez eu estava em tal lugar e aconteceu isso, né? Alguém veio falar comigo, porque eu sei que o Senhor está usando vidas lá fora para estarem falando para os nossos filhos, né? Já vi vários testemunhos disso e tenho fé de que isso tenha acontecido também, né? Eu escrevi hoje umas palavrinhas assim. Nossa, né? Eu fiz algumas alterações de uns versículos que estão em Jeremias 2, né? E assim, alterações como se fosse, aqui fala de Deus com o povo, né? Como se fosse nós, pais, falando com os nossos filhos, né? E um está em Jeremias 2,5, que diz assim: vocês seguiram ídolos sem valor, como consequência, tornaram-se também sem valor, né? E aí eu mudei assim, como se os nossos filhos tivessem trocado Deus, né? Os nossos ensinamentos sobre Deus, né? Por coisas do mundo sem valor, né? E nisso eles se tornaram, para o mundo eles vão acabar se tornando sem valor, né? Aquela coisa, eles são pedras preciosas que valem muito aqui dentro. Lá fora não são mais um, né? Fazem, infelizmente, só mais um na estatística, né? O meu povo cometeu 2 crimes, ou seja, vocês estão cometendo 2 erros. Me abandonaram a minha fonte de água viva, ou seja, não querem mais obedecer seus pais que sempre estiveram ao seu lado para sustentar. E cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água, ou seja, estão criando suas próprias regras que não se sustentarão quando vocês precisarem delas. Não foi você mesmo responsável pelo que aconteceu ao abandonar o Senhor? Ou seja, tudo isso terá consequência, você terá que responder pelas suas escolhas. Você disse, não adianta, eu amo os deuses estrangeiros, continuarei a ir atrás deles. Mas mesmo sabendo disso, vocês não querem ouvir e querem continuar fazendo o que vocês querem. Porque o meu povo, diz o Senhor, né? Nós assumimos
O povo diz, nós assumimos o controle, não mais viremos a ti. Ou seja, vocês assumiram o controle da vida de vocês e não querem mais nossos conselhos. O meu povo se esqueceu de mim. Ou seja, vocês se esqueceram de tudo que viveram de bom com a gente. Porque não leva a sério a sua mudança de rumo. Ou seja, você está levando tudo na brincadeira, vivendo a ilusão, né, como se não fossem haver consequências. Você ficará decepcionada com o Egito, diz a palavra. Ou seja, você vai se decepcionar com o mundo. Você não receberá ajuda deles. Ou seja, acha que quando precisar, eles vão te ajudar, como nós sempre fizemos, né? Aí você quer... Muitos pais e filhos se identificam com essas palavras do Senhor. Isso tudo tem em Jeremias 2, né? Aí, assim, até escrevi um poemazinho assim, né? E fala assim, mas, apesar de tudo isso que o povo fez com Deus, Deus nos amou. E a Jesus ele entregou, para que pudéssemos enxergar que não sabemos nem sequer amar. Sozinhos sempre escolhemos o mal, quando decidimos não mais ser igual. A imagem dele, que desde o início mostrou-se propício, mesmo sendo Deus, amou os seus. E se hoje passamos por algo igual, ao ver nossa prole escolhendo o mal, tenhamos como exemplo Deus que nunca se esqueceu dos seus, mas cuidemos para não baixarmos o padrão. E que as palavras de Jesus, como amigo, dizendo a nós, eu porém vos digo, possam um dia encontrar espaço, mesmo estando em pedaços, os corações de nossos amados, e que com tanto amor foram cuidados. E que eles encontrem então e sirvam com total rendição a este Deus tão perfeito, que tem seu próprio jeito de resgatá-los nesse mundo de ilusão, e transformá-los então, fazendo-os participantes de sua glória e transformar a sua história. E a experiência do filho pródigo mostra isso, né? Que o que aconteceu é que depois que os amigos todos acabaram abandonando, ele lembrou-se que na casa do pai dele, até os trabalhadores viviam melhor do que ele estava vivendo, né? Então, assim, na verdade, nós devemos nos manter como uma fortaleza para os nossos filhos, que eles possam buscar, né, e receber socorro. Não guardar vingança, não guardar nenhuma atitude de orgulho, né? Mas ao chegarem os nossos filhos, no retorno dos nossos filhos, nós agirmos como aquele pai, né? Que recebeu o filho pródigo, que recebeu com a manta, recebeu fazendo uma festa, né? Então, assim, nós já abrimos mão, né? Uma vez que renunciamos todas as coisas por Cristo, abrimos mão até mesmo dos nossos filhos, né? Então, nesse sentido, mas isso não significa que vamos esquecer deles, significa, pelo contrário, né? Que devemos amar aos nossos filhos como o Senhor ama os nossos filhos, né? Interceder por eles e estar com o coração aberto para o retorno deles. Amém. 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 Quero dizer para você, meu irmão, só mais uma coisinha assim, você sempre foi exemplo de pai e Vana de mãe nas nossas vidas. Uhum. Situações, às vezes, que a gente não sabia como fazer com os nossos filhos, eu pensava, será que a Vana corrigiria nessa situação? Eu não sei, vocês foram muitos exemplos para a gente. Será que a Dinho ia corrigir? Aí eu pensava em vocês, eu pensava, eu acho que eles corrigiriam, aí eu ia corrigir. Então, eu quero dizer assim para vocês, que eu creio que vocês também estão sendo exemplo agora, né, para muitos pais que também estão nessa situação, né, para que também venham a pensar, olha, como que a Dinho agiu nessa situação, entendeu? Vocês foram, vocês são e serão exemplos nas nossas vidas. Eu creio nisso, né? E continuo assim com você sabe que você pode continuar com a gente, né? Estamos juntos aí. Amém. Amém. Quero agradecer, né? São palavras como essa que tem realmente confortado o nosso coração, como Deus tem levantado alguns irmãos. Quero falar uma coisa aqui, né? Não ia falar, mas me veio agora para falar. Eu fiquei muito triste mês passado, quando fui fechar o Casa da Igreja, e o Casa da Igreja deu quase a metade, porque alguns irmãos, sei lá, se botaram no coração que a gente não é mais modelo, não entregaram a provisão, e
fiquei sem pagar o Unimed, fiquei sem pagar algumas coisas, e digo, Senhor, depois de tantos anos, né, 40 anos no teu ministério, aí, essa coisa pega, né, essa autopiedade pega, esse pecado de autocomiseração, tentando nos abraçar, vendo a minha mulher triste, acordando triste. E aí Deus começou a levantar irmãos para suprir aquilo que estava faltando. Alguns irmãos chegaram e ofertaram, e eu comecei a pagar contas que estavam devendo, e comecei a receber palavras. Deus falou assim, olha, eu estou aí nesse negócio. Deus falou para mim, eu estou aí nesse negócio, para com esse negócio, rapaz. Traga até a memória o que pode dar esperança. E eu quero falar para os amados que têm filhos, sabe, assim, nessa situação. Deus está nesse negócio, do interesse dele, nós temos que desistir nunca desistir. E eu preciso do corpo de Cristo, vocês são lindos no Senhor. Eu quero agradecer realmente os irmãos que me deram palavra, tá? Conto com vocês. Hoje mandei uma palavra sobre fazer discípulo. Não vou parar de fazer discípulo. Eu disse isso na cara do diabo, sabe? Se ele acha que eu estou ficando velho e eu tenho agora... Não vou. Meus filhos, que não querem o Senhor, não vai me atrapalhar de falar do meu Senhor. Tá? Louva a Deus pela vida de Fabiano, que tem sido um comigo. Louva a Deus. Tá? Eu quero agradecer esse corpo de Cristo que são lindos. Muito obrigado por vocês terem participado dessa live, por essa palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Me perdoe atrapalhar aí a dinâmica, Edinho. Ranieri aqui falando. Já pode até estar encerrando aí a gravação e tudo. Eu só queria pontuar algo. Eu nem ia falar, mas você enfatizou tanto isso. Pode encerrar, Jarnono. Em primeiro lugar, que eu aprendi mais com vocês, aprendi demais com homens como Marcelo, Elci e Natal, que passaram por situações semelhantes. E eu queria dizer aos irmãos que acham que nunca houve tanto problema de filhos de pastores e tudo. Eu acho que esses irmãos não andaram pela denominação ou não viram nada que houve antes do Evangelho do Reino chegar nas nossas vidas. Porque se tinha uma coisa que era famosa no meio dos cristãos, era dizer o quanto os filhos de pastores davam trabalho. E muitas pessoas receberam imposição de mãos para serem presbíteros da igreja, né, de forma precipitada, e a gente vem historicamente vendo isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é só os filhos dos pastores e líderes que estão sendo atacados. São todos os filhos. Todos os filhos. Todos os filhos. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se você não faz nada por sua família, se você se passa a ser negligente em algumas coisas, ou se você não está à frente de nada na igreja, né? E aqui eu não estou falando especificamente para esse grupo, aqui a maioria, se não todos são líderes, o diabo não vai se incomodar com sua família, o tanto que ele vai se incomodar com a família de líderes e homens de Deus que estão à frente da obra, porque sabe que se mexer na família vai enfraquecer o ritmo, vai diminuir algumas coisas, porque o homem de Deus, ele ama a obra, mas ele ama a sua família. E eu sei que, para Edinho dizer que freou um pouquinho as coisas que ele tinha que fazer, ele sofreu pra caramba, porque eu conheço a quilometragem de Edinho, e às vezes a gente olhava ele, já está aqui de novo, né? A gente não via essa quilometragem. E eu aprendi demais com o Rogerinho, demais com o Rogerinho. E a primeira vez que a gente estava enfrentando isso, na noite que as coisas aconteceram aqui, meu primeiro sentimento foi, meu irmão, como é que pode um negócio desse? Meu amigo, quer ir embora? Então deixa que eu ajudo a fazer a mala. Entendeu? Aquela coisa de que parece que Bel estava desrespeitando a autoridade de Rogerinho. E ela inicialmente fez isso, mas o amor que Rogerinho e Milena tiveram, as lágrimas que os irmãos se levantaram para estar junto, orando, intercedendo, tem a ver com isso. Eu fui extremamente consolado aqui. Eu estava preparado assim para querer consolar, confortar, e eu fui extremamente desafiado e consolado por pais que estão à minha frente e que estão passando situações extremamente difíceis. Quem aqui nesse grupo que está online agora é pai, sabe o quanto você sofre de não ver o filho andando nos caminhos que você gostaria que ele trilhasse. Ainda mais sabendo o caminho que é verdadeiro, que é cheio de amor e de graça.
Então, eu queria encorajar isso. Uma vez, solteiro, sem filhos, sem entender essa vida, eu fui um do que apontava para homens de Deus e dizia, rapaz, que vacilo, porque o filho desse homem está escorregando. Que besteira que eu falava lá atrás. Não tinha conhecimento nenhum e já pedi muito perdão a Deus por falar essas estupidezes. Então, em nome de Jesus, eu glorifico a Deus por esse momento aqui. Eu não ia entrar porque eu achei que era algo voltado para a liderança específica, alguma instrução específica, e Jarnome, conversando com o Jarnome aqui, ele falou, entre, e eu entrei na hora certa, de ouvir palavras de Deus, de homens de Deus, né? Queria dizer, Edinho, você, Rogerinho, tantos homens de Deus, Fabiano, vocês são referência para a gente, independente dos momentos. São referências para a gente por tudo que vocês já fizeram, não por causa das coisas paralelas que acontecem. Tantos outros aqui na live que eu conheço, né, que sei da vida e da história, mas queria dizer isso, irmãos, atentem, se vocês não tiverem eficazes no ensino da sua casa e na batalha de fazer discípulos, o diabo não vai mexer com vocês. Mas se a gente está à frente, incomodando, destruindo o exército inimigo, ele vai atacar, porque ele sabe que se atacar o capitão, os soldados ficam perdidos. Então, vamos atentar, vamos ralar nosso joelho de orar por nossos líderes, vamos fazer questão de investir tempo em oração defendendo esse reino que também é nosso. O reino é de Deus, a igreja é dele, mas essa família é nossa. Não vamos deixar. Eu já disse isso a você uma vez, disse isso a Rogerinho, disse isso a outros irmãos que passaram situações semelhantes. Eu quero ser como Arão e como U, que segurou a mão de Moisés, para não deixar eles perderem as batalhas ali, como estava acontecendo. Então, em nome de Jesus, a sua irmã, Edinho, que eu acho que é de Portugal, né? Eu não sei se a Elaine está em Portugal ou se está no Rio. Todos vocês têm uma igreja. Às vezes tem 30, 40 irmãos aqui, tem até mais aqui, telefones aqui, telas ligadas, mas vai ter 2, 5, 10 intercedendo por vocês, porque eu sei que vocês também intercedem por nossa família. Em nome de Jesus, recebam essa palavra. Eu sei que tem outras programações no restante da localidade, inclusive aqui em Mossoró. Não queria me estender, mas dizer isso. Atentem, o diabo vai atacar quem está incomodando o exército dele. O diabo vai ferir o capitão para os soldados ficarem abalados. Não deixamos de abrir os olhos para essas coisas. Amém. Bom, vamos orar. Já tem 1 hora, quase 1 hora aí de live. E o Fabiano, a gente botou um alvo da live ser só 1 hora. Então, vamos orar agradecendo o Senhor. Eu queria pedir que Rogério nos abençoasse. Rogério parar de orar. A gente termina a live. Rogério, nos abençoa aí, por favor. Amém, Senhor. Amém. Amém para todas as palavras que o Senhor trouxe através da vida de cada irmão. Amém. Em cada localidade, creio que o Senhor, meu Pai, usou cada um para edificar o teu corpo aqui, a igreja aqui. Nós te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos o Senhor, temos o teu Espírito Santo que nos conforta, que nos consola. Temos a tua palavra, Senhor Deus, que nos alimenta de uma maneira tão especial e nos dá alento para prosseguir, para caminhar, para continuar olhando firmemente para o alvo, que é Jesus. Te agradecer, Senhor Deus, pela vida do Edinho, da Vana, amém, da sua família tão preciosa, tão amada, Senhor, que tem sido tão modelo, tão espelho para tantas famílias, não somente em Fortaleza, mas em tantas localidades aí no Brasil e até fora do Brasil. Senhor, em nome de Jesus Cristo, honra, meu Deus, a fé desse casal. Honra, Senhor Deus, o tempo, honra os anos de dedicação, de sofrimento. Amém. Honra as suas lágrimas, honra as suas orações. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que no Senhor nosso trabalho não é vão. Nada do que fazemos no Senhor não é vão. E, Senhor, não foram em vão os anos que eles dedicaram à sua família. E nós cremos, Senhor, te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, olha pelos filhos deles, olha pelos nossos filhos, olha por esses meninos tão amados nossos filhos da igreja, Senhor, que passam por esse momento de ataque do inferno, um ataque tão feroz, um ataque, Senhor Deus, tão terrível, os nossos jovens têm passado, Senhor.
Nós pedimos, tenha misericórdia da vida deles, conceda, Senhor Deus, o arrependimento, e que essa semente plantada pelos pais, Senhor, possa germinar na hora certa, que possa, Senhor Deus, haver amadurecimento, que possa haver reconhecimento, arrependimento e retorno a Deus para o Senhor, assim como o filho pródigo voltou para o Pai, que assim os nossos filhos voltem para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, profetizar isso nos lares, nas famílias, e que também, Senhor Deus, fique um alerta para todos nós, que vemos homens, vemos famílias ajustadas, vemos famílias preciosas, usadas na mão do Senhor, passando por esse tipo de problema, que dirá dos omissos. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, tenha misericórdia dos nossos lares, tenha misericórdia dos nossos lares, abre os olhos de nós, pais, abre os olhos dos pais da igreja, Senhor, em nome de Jesus. Se pais passam pelo que passam, imagina aqueles que não são modelos. Senhor, tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, da tua igreja. Nós pedimos a Deus, e nós cremos, estamos aqui, Senhor Deus, tentando todos os dias trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que renova a nossa fé, aquilo que aviva a nossa fé, Senhor. Confiamos nessa palavra, e é nessa palavra que queremos continuar caminhando para cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou. O Senhor nos deu uma ordem: ide, indo por todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações. E é nisso que queremos continuar, Senhor, perseverando, em nome de Jesus. Nos dê força para isso, em meio a tanta tribulação, em meio a tanta luta, tanta guerra, em meio a tanto antagonismo do inferno. Senhor, nos dá força para continuar lançando a tua semente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus. Amém, minha irmã, obrigado aí.